Hoje a gente vai falar sobre o número 100 e seu significado. Quais as possíveis mensagens que esse Deus quer nos passar usando esse número? Como ele não se repete muitas vezes, é meio difícil da gente achar um contexto, um significado óbvio e direto para esse número. Então a gente precisa olhar e ler cada uma das vezes que ele aparece e analisar dentro das aparições, do surgimento desse número nas escrituras, qual o contexto que ele está inserido e qual a forma que esse contexto ele de alguma maneira se assemelha com aquilo que a gente está vivendo. Então, para a gente analisar um número, nesse caso um número que não é assim tão óbvio como o número 100, a gente vai analisar o contexto onde ele aparece e como ele se assemelha na nossa vida. E outra coisa também bem importante quando a gente está analisando números, é quando a gente pensa no número, qual que é a primeira coisa que nos vem à mente? Então, quando a gente fala de 100, e por isso que é tão importante a gente conhecer as escrituras, porque quando a gente fala de um tema, ou de um elemento, ou um personagem, o que nos vem à mente quando a gente está falando disso? Então, quando a gente fala do número 100, a primeira coisa que me vem à mente é que Abraão tinha 100 anos quando o seu filho Isaac nasceu. Então, provavelmente, esse é o significado que Deus vai usar para falar contigo, porque isso é algo que você sabe, é algo que está atrelado ao seu conhecimento. Mas também não pode ignorar que existem outros significados, porque é possível também que Deus queira que você faça uma pesquisa nas escrituras, aonde esse elemento aparece, e através do contexto e da semelhança com a sua vida, você consiga entender qual é o significado desse elemento, entender a mensagem de Deus, o que ele está querendo falar contigo, através, nesse caso, no vídeo de hoje, do número 100. Mas antes da gente dar continuidade ao tema de hoje, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou seu dislike, caso tenha uma dúvida, faça o seu comentário. Quando a gente coloca nas escrituras e faz a busca por esse elemento, o número 100, a gente vai ver que a primeira vez que ele aparece, está falando com relação a Sem, um dos filhos de Noé. E também está relacionado a nascimento. Vem comigo para Gênesis 11:10. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Que interessante, a primeira vez que esse número aparece, está falando do nascimento de um filho. Assim também como aconteceu com Abraão. Então, o que pode ser que esse número esteja representando? Veja que está falando da sua continuidade, falando das suas gerações. Pode estar falando também de legado. Filho não é legado, mas aquilo que você passa para o filho de conhecimento e o seu filho vai passar para frente, isso sim é um legado. Então pode ser que o 100 esteja relacionado a isso, ao nascimento, ao surgimento, mas principalmente a promessa de Deus sendo manifesta a nós, através da nossa descendência, a bênção de Deus sendo manifesta. Isso porque Abraão tinha uma promessa de Deus que demorou muitos anos até se cumprir, que Deus abençoaria as gerações de Abraão. E quando nasceu Ismael, Deus falou, não é Ismael a descendência que eu vou abençoar. A sua descendência abençoada é a descendência de Isaac. Então pode estar falando da promessa de Deus se cumprindo, da bênção na sua família, bênção na sua descendência, a manifestação de Deus através do seu propósito. Porque assim também como Abraão, Sem tinha que se reproduzir, ou seja, reproduzir para criar a família de Deus. Através da geração de Sem vieram os semitas, que são os judeus, que são o povo escolhido de Deus. E através de Abraão, nosso pai da fé, vem as promessas de Deus que chegam até nós, que passam pelos judeus e chegam até nós, os gentios, tendo Abraão como nosso pai da fé. Não apenas pelo sangue, mas também pela nossa fé. Então o 100 está falando disso, dessa bênção, do cumprimento da promessa, de Deus manifestando, materializando a sua promessa, a sua bênção na nossa vida. Através, isso tem alguma relação com o nosso chamado, com o nosso legado, com a nossa descendência, e nós deixarmos o nosso legado. Eclesiastes, no capítulo 6, versículo 3, vai usar esse número também num contexto falando sobre filhos. Então pode ser, veja que são três personagens, 3 situações diferentes, onde esse número está sendo usado para falar de filhos, para falar de descendência. Então pode ser que Deus esteja usando esse número 100 para falar sobre filhos contigo.
Já no Novo Testamento, esse número é muito usado falando num contexto de multiplicação, de crescimento, da gente colher ou ter como retorno aquilo que a gente investiu. Então, dentro desse contexto, no Novo Testamento, o 100 está muito relacionado a colher aquilo que a gente plantou, ou seja, um resultado, colher aquilo que a gente fez, ter bênção, ter consequência daquilo que a gente investiu. Vem comigo para Mateus 19, 29. Ali diz assim: também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Marcos 4:8 também usa esse número 100, falando de contexto de colheita, de multiplicação, de abundância. Ali diz assim: finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Veja que aqui está falando de que aquilo que a gente investiu, aquilo que a gente plantou, está trazendo um retorno para a gente. E o ápice desse lucro, desse retorno, é 100 por um. Marcos 10, 29 e 30 está usando o número 100 num contexto que pode ser que expresse para você o significado de perseguição. Aqui diz assim: garantiu-lhe Jesus, com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades e com elas perseguições, mas no futuro a vida eterna. Então, dentro desse contexto, o número 100 pode também estar falando de perseguição. Você se lembra que Saul tinha prometido a Davi em casamento a sua filha Mical? Acontece que dentro da cultura era normal que o noivo pagasse o dote da sua noiva. Mas Davi não tinha com que pagar isso, ele não tinha dinheiro, não tinha posses. Mas ele não queria que esse ato tivesse passado despercebido. Então, ele vai falar com o pai da noiva, que era o Saul, que era o rei, falando que ele queria sim, num ato de dignidade, que ele queria pagar o dote. E Saul, não querendo entregar a Davi a sua filha, pede para Davi o prepúcio de 100 filisteus. 1 Samuel 18, 25. Diante do que lhes replicou Saul: então direis isto a Davi: o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente dos seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pelas mãos dos filisteus. Nesse contexto, o 100 está sendo usado onde Davi está mostrando o seu valor, o seu preço, ou seja, ele está pagando com a sua dignidade, com o seu nome, ele está honrando um compromisso. Então, dentro desse contexto, o número 100 pode ter esses significados. Alguém que prevalece contra o seu inimigo, alguém que tem palavra, alguém que se empenha, alguém que sela acordos. Então, o número 100 dentro desse contexto pode ter todos esses significados. Em Esdras 2:69, o número 100 está sendo envolvido num contexto onde eles estão doando 100 vestes sacerdotais. Naquela época, os sacerdotes eles eram vestidos de maneira diferenciada do povo. Eles eram vestidos com muita honraria e que tudo que tinha de melhor e de mais sofisticado ia para eles. Então, o 100 está falando em você investir, em você dar o melhor para o sacerdote. Pode estar falando que Deus espera isso de você, de uma postura sacerdotal, ou Deus falando que você precisa doar, que você precisa se referenciar para aquela pessoa que está representando o sacerdócio, que está te ajudando no seu caminhar para você chegar até Deus. Ou até mesmo que você precisa valorizar o sacerdócio de Cristo. Veja que esse contexto está falando de doação. Não necessariamente doação financeira, o que pode ser que seja, mas doar o seu tempo, o seu conhecimento, as suas orações. De alguma maneira está investido, o 100 está falando desse contexto de doação. Uma passagem importante que a gente não pode desconsiderar, quando a gente está falando ou analisando o número 100, é algo que Jesus nos deixou, falando que um pastor, ele tem 100 ovelhas. E a gente sabe que Jesus era o pastor e que as ovelhas somos nós. Então esse pastor tinha 100 ovelhas.
Mas se dessas 100, apenas uma, de alguma maneira, se perder do bando e estiver precisando de ajuda, ele deixa as 99 e ele vai atrás dessa uma. Então, esse 100 pode estar falando da gente fazer parte do aprisco de Deus, de ser cuidado por Jesus, de ser uma ovelha de Cristo. Então, esse contexto precisa também ser considerado quando a gente está falando do número 100. Uma das vezes que esse número 100 mais se repete nas Escrituras é para falar sobre chefes. A Bíblia descreve chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Quando ele fala desses chefes, o 100 está quase no limite. Está falando da sua capacidade de liderança. Mas mais do que isso, quando ele está falando de chefe, e 100 está dentro desse número ligado a essa palavra chefe, a Bíblia nos dá algumas características para esse chefe. Então é possível que o número 100 esteja apontando, assim como o número 10, assim como o número 50 e assim como o número 1000, juntamente com o 100, pode estar apontando para essas características de chefe, de liderança. Então pode ser que Deus esteja te levantando dentro desse contexto, para que você seja chefe ou venha liderar uma coisa dentro dessas características que eu vou mostrar para vocês. E se você já é chefe, já tem uma liderança, Deus vai estar apontando para essas características, que elas precisam estar alinhadas e desenvolvidas e aprimoradas na sua vida. Vem comigo primeiro para Êxodo 18, 21. Aqui está dizendo assim: mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Estabelece como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, essas características destacadas dentro da chefia podem ser coisas que Deus esteja querendo apontar, características que Ele esteja querendo desenvolver na sua vida. E Deuteronômio 1,15 também vai falar de outras características dentro desse mesmo contexto de chefia. Diz assim: assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios, experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais, escribas para cada tribo. Veja que também características estão sendo destacadas aqui. Então pode ser que através desses números, e hoje a gente está falando do número 100, Deus esteja querendo apontar para essas características, essas habilidades que precisam estar alinhadas na sua vida. Deuteronômio 22, 19 fala de uma reputação que foi prejudicada e ela precisa ser redimida. Então você precisa, se você prejudicou a imagem de alguém, você precisa redimir isso. E se alguém prejudicou a sua imagem, Deus vai forçá-lo também, ou vai cobrar dele que ele venha a consertar esse problema, essa atitude que ela teve com relação a você. Então está falando da imagem de alguém sendo prejudicada e que isso precisa ser redimido, ou seja, isso precisa ser revertido. Então, embora o número 100 tenha tendência a ter o seu significado atrelado às promessas cumpridas por causa da vida de 100, por causa principalmente da vida de Abraão, a gente não pode desconsiderar todas essas outras passagens que envolvem o número 100, que podem carregar um significado. Mas se você sonhou com o número 100? Sonhou? E daí?